Diniz, e hoje a gente vai começar falando sobre a formação do candomblé como religião no Brasil. Primeiro eu vou pedir para os nossos convidados se apresentarem, eu vou começar com a professora Caroline, e depois eu já passo para o professor Eric. Oi, gente, eu sou Carolina Beraldi, eu sou Iarobá, né, EQED, na casa do Babassa de Oxum, aqui em Curitiba, e sou professora de História, licenciada pela PUC Paraná, e fui convidada pela minha madrinha, Tati, para a gente fazer esse debate, né, sobre a formação do candomblé como religião, né, eu estou bem contente de estar aqui, nessa roda de conversa. Me chamo Eric Gomes, sou licenciado em História pela FUNESO, né? Fiz pós-graduação em História e Cultura Afro-Brasileira também pela FUNESO e depois fiz mestrado em História e Cultura Afro-Brasileira pela UFPE, né? Por órgão da Casa do Pai Marquinhos, né? Que é filho de Pai Celso, e vim aqui para tentar aí mostrar, dizer às pessoas, né? De como tudo começou. Como que veio essa parte religiosa com os africanos? Você pode começar falando disso? Tudo começa com a diáspora africana, né? Quando começa o tráfico negreiro para o Brasil em 1550, né? Meados do século XVI. Né? Então, assim, vieram negros de vários lugares da África, em especial do Golfo do Benin, né? Foram sendo trazidos para cá e com eles trouxeram a sua religiosidade, o culto ao orixá, né? Como você bem colocou, existe hoje uma grande falácia aí de algumas pessoas que cultuam, né, o Ifá, né? E a gente sabe, temos consciência de que o candomblé, né, da forma como ele é cultuado, ele nasceu no Brasil. O candomblé é uma coisa do Brasil, né? Ele tem origens, né, da diáspora africana, mas ele nasceu no Brasil. Ele nasce, né, mais precisamente por trás da igreja da Barroquinha, né, que é em Salvador, a partir da Irmandade da Boa Morte, né, que é de lá que surge a primeira casa de candomblé do Brasil, que é a Casa Branca do Engenho Velho. Bom, é justamente isso, né? Quando eles vieram de lá para cá, vieram de várias regiões, né? Como você disse. E aí, muitas vezes, eles eram colocados numa mesma fazenda, né? E aí, a gente tem que lembrar que não era só formas de culto diferentes, né? Não era só uns que cultuavam orixá, outro vodum, enfim, línguas diferentes, né? Formas de se portar diferente, rezas diferentes. Então, havia uma forma, não digo conflito, né? Tipo, de poder, assim, mas existia, sim, a formação desses clãs. Aí o Eric também pode me corrigir, né? Ele é mestre. Existia daí esses clãs, né, fechados, já começaram a se agrupar entre o pessoal que era da mesma origem, né? E a gente também não pode esquecer que entre todos esses povos veio também o povo malê, né? Que eles eram muçulmanos e que houve também uma certa influência, né? O negro malê, né, que eram negros já islamizados, né? Porque antes do que se conhece hoje, o que é Espanha e Portugal, né, aquela parte já era islamizada, né, o povo que veio de onde hoje é o Marrocos, né, tiveram uma influência muito grande também para a formação do culto aqui no Brasil. Então, hoje ainda se fala muito erroneamente que se colocavam os negros na senzala, né, misturavam com o intuito justamente de poder interromper rebeliões, né? Porque tinha assim uma ideia que se não se falava a mesma língua, não se tinha a mesma cultura, eram de etnias diferentes. Então, colocar eles, misturá-los, né, entre si, evitaria revoltas. Mas aí foi justamente quando se dá, com essa mistura de povos, que se dá aí a formação do que hoje a gente conhece, o que é o candomblé. Muitas vestimentas
que a gente tem hoje, que muitos pais de santo usam hoje, é contribuição daquele povo, né? Essas túnicas compridas que a gente vê muitos pais de santo usar, essas caftas, né? O kepiabu. Então, parte dessa indumentária que existe na ritualística do candomblé foi por influência, né, desse povo malê. Inclusive, na própria África hoje, né, se usa essa vestimenta pela influência dos povos que vêm do Oriente, né? Essas túnicas que ela falou que também se usa na África ainda hoje, né, e se usa muito hoje no Brasil, justamente por influência desse povo, né? Que inclusive quem quiser pesquisar depois aí na internet, em livros, falando tudo sobre a revolta dos malês, porque os senhores de engenho expulsaram esse povo daqui, porque justamente era um povo que sabia ler, um povo que sabia escrever, um povo politizado, né? Um povo que seguia fortemente sua religião, né? E eles, de uma maneira, né, quase que muito dinâmica, também influenciaram na formação do que hoje a gente conhece o que é candomblé. Né? Tempo demorou para essa formação do candomblé, vocês sabem me dizer? Eu acredito que já desde o início da diáspora, né, já havia o culto. Né? Isso ainda não tem uma linha de pesquisa direcionada para isso, especificamente quando começa, mas eu acredito que o culto ele começa já desde a diáspora, né? Porque sabe-se que veio muita gente influente que sabia ler, que sabia escrever, né? Que cultuava os seus deuses na África. Então, o culto já começa já na diáspora. Agora, como a gente conhece, né? Como é hoje, um barracão formado e tal, isso é só depois de 1850. Porque o candomblé ele tem... O candomblé, quando a gente fala, o candomblé do Brasil. Tem pitadas aí de várias religiões, né? Eu andei ouvindo um tempo desse aí, inclusive, um debate muito grande, que eu até concordo que poderia sim acontecer, né? Que é a dissociação do candomblé com a Igreja Católica, né? Então, assim, aí eu sempre pergunto isso. Como é que você quer dissociar uma coisa da outra? Aí eu fiz uma pergunta à pessoa que estava com essa temática. Se você aceita não acender mais vela para o seu orixá, para o seu anjo de guarda, ela disse não. Acender vela para o seu anjo de guarda acender velas, né, é um hábito judaico-cristão. Então a gente não pode dissociar uma coisa da outra. Eu confesso assim para você que eu não sou adepta a esse sincretismo, né? Eu acho, opinião minha, que hoje em dia a gente não precisa mais usar desse artifício para a gente poder vivenciar a nossa fé, como era feito na época, né, da escravidão, enfim. Mas é aquilo que você falou, né? Não tem como a gente dissociar totalmente, porque, querendo ou não, faz parte dessa formação do candomblé. Querendo ou não, fez parte, né? Fez parte para o candomblé se tornar o que é hoje, né? Então, eu não concordo, eu acho que a gente não precisa mais disso, eu acho que já está na hora da gente começar a entender que Ogum é Ogum e São Jorge é São Jorge, um era macedônio, que viveu antes das cruzadas, enfim, e outro é africano, que, né, é negro, um deus, um orixá. Mas concordo com você que essa dissociação, algumas, né, coisas não tem como ser desfeita. Completo não pode fazer, né? Eu também concordo com você que assim, quando eu era mais jovem, 10, 12 anos de idade, eu fui a uma casa de umbanda e vi uma pessoa manifestada com um Yansan e ela dizendo-se que estava manifestada com Santa Bárbara. Isso realmente a gente não concorda. A gente sabe que não é Santa Bárbara, né? Uhum. Mas a gente não pode dissociar por completo, né? Sim. Isso faz parte culturalmente falando, faz parte, né, do que hoje a gente conhece hoje pelo culto ao orixá no Brasil. O Eric colocou, e como a Carolina também colocou, dá para perceber que esse processo de organização do candomblé no Brasil, ele é fruto também da resistência que os africanos escravizados conseguiram forjar diante da organização e de toda essa estrutura de dominação criada pelos portugueses, né?
Eric bem lembrou aí que muito se discute em relação à tentativa dos portugueses em colocar muitas etnias misturadas para evitar que houvesse um processo aí de resistência, de revolta, por exemplo, mas aí isso não foi possível porque eles não contaram que a possibilidade de adaptação desse povo pudesse promover um entrosamento maior, não é isso? E aí eu acredito que meus colegas aí conseguem perceber, conseguem corroborar com essa ideia. A resistência, ela se deu e a adaptação e o encontro dessas culturas todas debaixo do mesmo teto, né, de uma mesma cumieira. E aí, quando foi colocado em relação ao sincretismo, e a gente tem muito ranço em relação a ele, eu não sei se vocês concordam comigo, aí fica agora para o debate, mas a própria construção do candomblé como religião brasileira, ela é fruto de um encontro sincrético, não é isso? Com certeza. Porque a gente não tem como, não dá para a gente conceber que em território africano, as divindades fossem cultuadas ao mesmo tempo nas mais diversas etnias, nas mais diversas nacionalidades, nações do território africano. E aqui no Brasil a gente tem a união dessas divindades todas criadas. Você tem as divindades Nagô, as divindades Efon, a Jeje, e tudo se colocando no mesmo culto, no mesmo panteão. Nós criamos um panteão, né? Concordam? Não é? A gente não teve esse processo. E aí, nesse sentido, a gente tem o sincretismo. A própria religião, o candomblé, ela é fruto de um sincretismo, desse processo que eu vejo como um processo de resistência, de enfrentamento às agruras da escravização, que foi um dos males maiores que a humanidade conseguiu promover de um povo em relação ao outro. E aí fica para os colegas aí, para que possam levantar essa bola. De povos, né, dentro de uma fazenda, né, que a gente não quer usar o termo senzala, mas dentro de uma fazenda, dentro de um espaço, onde juntos eles elaboraram uma nova religião. Sim. Diáspora africana, formação das principais casas de candomblé do Brasil, que hoje é a Casa Branca, que é a casa matriz, como todo mundo sabe, né? Depois vem de uma dissidência dentro da própria Casa Branca. Mãe Maria Júlia, ela sai de lá, se afasta, né, para formar o que hoje é o Gantuá, ela arrenda as terras, né, do europeu, traficante de escravos, né, e forma o que hoje é o Gantuá. E houve outra dissidência da própria Casa Branca, onde forma aí outras grandes e centenárias casas no Brasil, né? Aqui em Pernambuco, né, com a casa do Paiadão, que na verdade o Paiadão ele não é o fundador da casa, né? Ele herda a casa, né? Também tem o início do culto lá no Maranhão, com tambor de mina, né? E esses são os mais relevantes, né? Onde se promoveu de fato o culto ao orixá, ao Inquice, ao Vundu, aqui no Brasil. Assim, tem várias perguntas que são pertinentes a gente poder estar, assim, a chegada de vários povos, como é que nós vemos isso, né? Por tudo que eu já li, por tudo que está escrito, né? Que os estudiosos, quer dizer, chegou o povo de Ijexá, povo de Onirê, de Ofualá, né? Que é a terra dos funfuns, Oió, né? Que é de Xangô, né? O povo de tradição Nagô, povo de tradição Efon, Jeje, né? Em Pernambuco, o candomblé, ele chega com o povo africano entre Pernambuco, né, e Bahia. Chegou ali, Pernambuco e Bahia. Então, como o próprio Gantuá diz, o Gantuá é um terreiro de tradição Jeje-Nagô. A tradição Jeje-Nagô, que Nagô é um povo, né, não é uma nação. Como o Jeje também, né, como o estrangeiro, né, que chegou. E trazendo isso, formou-se a nação Quetu, né, porque o povo vinha de Quetu, aqui no Brasil. Então, eu acho que todos esses clãs, como foram citados aí, várias perguntas, foram formando. Por isso que se deu a formação do candomblé no Brasil, que esse é o nosso tema. Aonde se formou o xirê, né? Foi se pegando cada tradição e se formando, né? Começou pela parte de Exu e Ogum, e ali vai para a parte de Quetu, onde vem Oxóssi, e depois vai para a parte de Igina e vem Ijexá, até chegar, né, o clã de Ofualá, né? O clã de Ofualá é como chegou aqui em terras brasileiras como a tradição funfun, né? O povo de Obatalá, né? Seria que hoje nós conhecemos como
Oxanguian, Oxalufã, que na verdade seria o clã coordenado por Obatalá. Enfim, cada um acreditava numa coisa na sua tribo, e daí aqui se formou o candomblé como religião. Por isso que existe o xirê, que nada mais traduzido significa sequência, ou comemorar, ou brincar. A palavra xirê significa isso, né? Uma sequência para se comemorar, uma sequência para se brincar, para se louvar, digamos assim. Então, a formação do candomblé, basicamente, ela vem disso aí, né? Ela é uma religião brasileira, de matriz africana, né? Ela nunca vai ser o culto tradicional iorubá, como não tem nada a ver com o culto de Ifá. Só que também foram chegando babalaôs, que era quem via os orixás para ser iniciado no início, né? Esses babalaôs que orientavam as ialorixás e os babalorixás. A orientação vinha desses babalaôs, como no sítio de Paiadão tinha, como na Casa Branca tinha, né? Porque começou atrás da Barroquinha, que é uma igreja, né? E dali formou-se o Gantuá, a Casa Branca, acabou dali se formando a Casa Branca, e vieram as descendências, né? Portão mesmo, em Muritiba, Casa de Oxumaré, Oporfonjá, né? São casas mais novas. As mais antigas e tradicionais, como formação de candomblé, é o terreiro Ianaçoca e Amacê. E assim vieram os otais para serem cultuados aqui no Brasil, né? Então, quando se fala de povo, né, se fala não só de Acalá, Iadetá e Anaçô, né, se fala não só das princesas, se fala de um povo que chegou e resolveram formar essa união, porque eles sabiam que rivalidade não ia adiantar nada, e até por conta disso, o sincretismo, ele é aceito. Por que ele é aceito? Eles precisaram, né, se apoiar no sincretismo, né, para poder se sustentar, digamos assim. Hoje não é mais necessário isso, mas eu acho que tem que ser respeitado isso, né? Como na Bahia as casas tradicionais respeitam muito, né? Porque não é que Ogum seja São Jorge, que na Bahia é Oxóssi, né, pelo sincretismo. Quer dizer, o sincretismo ele é tão sincretismo que muda de um lugar para o outro. É sincrético mesmo, né? Mas eu acho que tem que ser muito válido, porque foi o sincretismo que sustentou e que manteve o candomblé para chegar onde chegou. Hoje nós não precisamos mais nos esconder, mas eu acho que nada na vida é descartável. Então, eu gosto muito, né, do sincretismo, eu prego o sincretismo na minha casa, não achando que São Jorge seja Ogum ou Santo Antônio, muito menos que Santa Bárbara seja Inhaçã, né? Como um dia a mãe Estela falou, Santa Bárbara não é Inhaçã. E aquilo causou um escândalo. Mas o que a gente quer dizer com isso? Ninguém manifesta o espírito daquele santo católico. O que a pessoa faz em transe é da manifestação de uma essência sua. Você é iniciado por uma essência que já é sua por ancestralidade. Nós viemos nessa vida com a nossa essência. E a minha essência vem do meu orixá. Você já nasce com o seu orixá. Por isso que o Eri de Logum, jogo de búzios, determina isso. E o candomblé se formou dessa forma, né? Através do Eri de Logum, através do xirê, através de como cada povo trouxe a sua cultura, e ali se uniram, se fortificaram e fizeram o candomblé. Por que nações diferentes? Aonde era mais forte o domínio, se ficou o Jeje. Aonde era mais forte o domínio do Queto, ficou o Queto. Aonde era mais forte o domínio do Jeje, de Marim, de Vodum. Onde era mais forte o domínio da Angola, ficou Angola. O vestuário vem muito dos povos malês, realmente. Agora, eu acho que o candomblé como religião, para mim, não tem religião mais completa, né? Como dizia Tia Cidade e falavam as Ebombes, é uma religião que tem início, meio e fim. Antes da constituição do primeiro terreiro, antes mesmo da barroquinha, como que se davam os cultos dentro das senzalas? E se existe alguma literatura que O Candomblé da Barroquinha, onde tudo começou. Esse livro é extremamente difícil de ser encontrado, tá? Mas é extremamente necessário para quem quer entender como a coisa começa, né? Agora, a literatura de antes da Barroquinha, praticamente inexistente. Só alguns documentos, né, que encontram-se hoje no Arquivo Público aqui de Pernambuco, no Arquivo Público de Salvador, tá? Mas literatura quase nula. Tem também a questão dos quilombos, né? Que quando eles conseguiam fugir, né, nos quilombos, eles também levavam o seu culto, né? E ali também foi uma forma de começar, entre várias aspas, né? Um tipo de um terreiro mesmo, né? Ali eles
quando eles fugiam, né, no terreiro eles conseguiam cultuar com mais livremente, né, os deuses, né? Porque a formação dos primeiros quilombos ele começa muito depois, né? Quando surge os primeiros quilombos, já tinha uma quantidade imensa de gente escravizada no Brasil, né? Claro que não pode deixar de ser referência, né, como início também do culto, né? Mas a coisa se iniciou mesmo dentro das senzalas. Sim. Mas não se pode deixar de levar em consideração que também os quilombos foram sempre de resistência, né? E de se levar a cultura vinda de África para o Brasil. O candomblé, da forma como ele é concebido no Brasil, ele não é de África, ele é do Brasil. Então, não existe lá, mas existe aqui. Uhum. É histórico, né? Faz parte da nossa história a formação do candomblé como religião. Do povo brasileiro, socialmente, culturalmente, politicamente, em todos os aspectos. De uma forma bastante objetiva, se a gente considera hoje no território brasileiro, né, as diversas nações, Nagoa, Jeje, Queto, Angola, qual é hoje a preponderante em tamanho de prática? Se sempre foi assim ou se tem mudado na linha do tempo? Historicamente, tem mudado o tamanho de prática dessas nações? E se existe também alguma pesquisa ou tese acadêmica sobre esse tema? Que as primeiras nações, né? A primeira nação que se instaurou aqui tenha sido o povo banto, né? Pela questão do tráfico, né? Da onde os navios aportavam. Então, eu acredito que a primeira a ser instaurada, né? Tenha sido a nação do povo banto. E que a gente vê hoje em dia poucos terreiros, né? Hoje em dia, né? Poucos terreiros de Angola, né? A gente vê uma crescente do Queto muito grande no Brasil, né? Eu acredito que o culto Queto, que é o nosso culto hoje, ele está bastante disseminado Brasil afora. Eu acho que hoje você praticamente que não vê, né, a casa de culto Jeje, por exemplo, o culto Angola, né? Eu acho que quem mais cresceu no Brasil foi as casas de culto Queto, né? Como assim a gente conhece. Essa prevalência do Queto, do ramo Iorubá no Brasil, se dá principalmente porque a última leva de africanos escravizados são desse ramo étnico, né? E por isso os últimos conseguem se sobrepor aos demais. É claro, e vai havendo como se fosse um processo aí de estratificação, como das camadas sedimentadas no solo, por exemplo. E a gente consegue perceber nas regiões onde tinha maior quantidade de escravos trazidos, de escravizados trazidos, como no território africano e também no território baiano e território carioca, uma forte prevalência do culto nagô, do culto urbano aqui no nosso país. Aí, como foi dito aí pela Carolina, o primeiro grande ramo étnico que chega aqui é o Banto. E sendo o Banto, a gente percebe que eles vieram principalmente para a região do que hoje é o Rio de Janeiro, do que é São Paulo. E por isso a gente tem uma forte, ainda tem presença no Rio de Janeiro, ainda tem presença em São Paulo, de candomblé de origem Banto, não é isso? E existe sim. Tradicionais de Queto, né? Se cultua também a tradição Jeje, se cultua um pouco também, porque é como a tradição Nagô chegou muito forte, o povo Nagô chegou muito forte em Pernambuco. Como eu falo, o povo africano chegou em Pernambuco e na Bahia, né? Dali foi se ramificando, Rio, São Paulo, tudo mais. Por que o Queto predominou? Porque a maioria dos orixás cultuados vieram de Quetu. Por isso que o Queto se predominou. Então, o que ficou de Jeje, né? Ficou-se a família Igina, né? O Nolu, Nanã, Maré, Uá, né? Que ficou da parte do Jeje Marim, né? E Jeje Vodum. A parte de Fon, né? Que também, a parte da nação Fon, que na verdade, o que é a nação Fon? É uma maneira de se fazer, né? Do culto Ijexá. É você praticar o culto Ijexá louvando aqueles orixás. Tanto que dentro do culto Efon, o Efon e o Ijexá não conseguem separar, né? O culto Efon e o Ijexá. Não separa, tanto que eles tocam com a mão. A louvação sempre é Ijexá. Os toques, os cânticos são Ijexá. Então, só que
Dentre os orixás que se formaram o xirê para formar o candomblé no Brasil, dos 16, 17, 18, as 20 divindades, a maioria era de tradição queto. Por isso que o queto ficou mais forte. Porque a Angola acabou se resumindo, né, a cultuar o orixá da maneira que se fala em Angola. Né? E o povo da Angola acabou muito que ficando num canto, muitos migraram para o queto em busca do conhecimento de outros orixás, né? Que na Angola não tinha essa coisa de... Por exemplo, na Angola não tem qualidade de orixá, não tem a passagem, a vivência. A Angola é o inquice, né? E pronto. O vodum, ele já é a própria passagem do orixá. Né? E no queto não, no queto tinha o orixá e as suas passagens, né? A vivência do orixá. Então o queto, sendo mais completo como nação, ele conseguiu se sobressair mais. E a curiosidade, como a gente acabou de falar, o ser humano sempre quer mais, quer conhecer, foi onde o queto acabou se destacando, por ter um número de orixás mais cultuados e desenvolvidos no Brasil pela própria tradição. Mas eu vejo o seguinte, eu vejo a questão da formação do candomblé, né, falando dessa forma, que é o nosso tema. Por exemplo, vamos ver as roupas, né? O que é a roupa da mulher de candomblé no Brasil? É o camisu de crioula. O que é o camisu de crioula? É a roupa melhor que as escravas colocavam para uma cerimônia, para louvar o seu orixá. Por que elas usavam aquelas saias? Ali já era coisa da realeza, né? Da sinhazinha, da senhora da corte. Então, as saias armadas. Porque, como o orixá é uma divindade, o orixá é superior, o orixá é supremo, né? O negro, né? Ele queria se vestir da melhor maneira possível. Como a gente fala, botar a roupa da missa, né? Botar a roupa para ir para uma festa, para uma missa. Então, a questão, eu queria falar um pouco do vestuário aí, como a formação do candomblé, também cabe o vestuário. O povo malê, a tradição de como se vestir, referindo-se à África. E no Brasil, a roupa do culto do candomblé no Brasil, que é as saias das sinhais, engomadas, muito bem engomadas, os camisus de crioula, né, representando a parte, o alacá mesmo, que se põe atravessado, né? Por que a questão do alacá ser um pano sagrado feminino, né? Ele cobre por onde se amamenta, por onde se gera, que é o útero, por onde se nasce e por onde se amamenta. As pessoas não têm ideia que o alacá, o manto do pudor. O alacá significa o manto do pudor. E a vida, o direito é da mulher. O homem não tem como dar a vida, a mulher sim. Então ela se cobre por onde gera, por onde nasce, por onde amamenta. Ela põe o pano da costa. O laço significa o quê? Arrumada para festa. Né? Por que os ojás na cabeça? Né? Era a realeza, porque elas não tinham aqueles cabelos lindos para fazer aqueles cachos das sinhazinhas. Então elas botavam os ojás muito bonitos para simbolizar a realeza também. Né? Essa é a questão da mulher dançar o candomblé, a mulher louvar o orixá. Aí vem a história, o porquê no xirê, quando se formou o candomblé, a roda era feita por mulheres. Elas têm o poder da vida, elas têm o poder de louvar. E os homens para percussão, para cantar. Dentro da formação do candomblé, isso foi muito importante. Né? E com relação também à questão da formação do candomblé no Brasil, não só na parte histórica, mas como até na parte existencial. O candomblé, ele precisou muito, né? Como falou bem aí Carolina, como falou bem Érico, ele precisou muito, sim, do sincretismo. E hoje, as tradições da nossa religião brasileira, matriz africana brasileira, aqui, eu levo meus iaôs à missa, vocês sabem disso, eu faço romaria, não que eu precise disso, mas eu gosto do candomblé tradicional. Né? Porque se as coisas começarem a se deixar de fazer, o candomblé ele não vai ser tradicional. Ele vai se lançar um novo candomblé. Obrigado pelo convite, Pai Celso. Muito obrigado aos outros participantes, a Carolina, a meu irmão Luciano, também é professor da rede estadual aqui comigo. Né? É uma conversa extremamente edificante, esclarecedora, que cabe aí no mínimo mais uns 4 ou 5 encontros como esse, né? Para que traga a luz, né? Traga à tona tudo isso que está aí guardado, né, na academia. Muita coisa foi produzido na academia, mas muita coisa não é disponibilizada. Então, assim,
o povo do Candomblé precisa de iniciativas como essa, para que se aprenda as suas origens, né, de como tudo começou, de onde viemos, para onde vamos, né, para que podemos dar voz ao povo do Candomblé, para que a gente possa cobrar os nossos governantes, né, aquilo que é de direito da gente. Né? Afinal de contas, a gente faz parte da formação social, cultural, política e econômica do nosso país. Então, nós precisamos de mais espaço como esse para dar voz e vez ao povo de Santos. Obrigado. Boa noite e até a próxima. Nós que agradecemos. Carolina? Quero agradecer muito ao senhor, né, pela fala sempre muito enriquecedora. Pela Tati, minha madrinha, que me convidou, né, para participar desse debate. Eu gostei muito. É muito bom a gente poder conversar e falar, né, sobre a nossa religião, ouvir, né, outras pessoas e fazer, né, um debate saudável sobre tudo isso. E aí, pegando um ganchinho do que o Eric disse, eu acho mesmo, assim, de verdade, que a gente tem que ocupar todos os espaços, a gente tem que chegar na política, né? Porque, afinal de contas, o candomblé também é política, e vamos sempre lembrar que o Estado é laico, né, minha gente? E a gente tem o direito de culto. E é isso. De conversa, sabe? Como o Eric bem disse, os adeptos do candomblé eles têm que se empoderar, se apropriar de toda essa informação que é produzida na academia. A academia já nos estuda, só que nós não temos acesso a tudo isso. É importante que a gente conheça, porque isso reforça, inclusive, a nossa identidade. E com identidade reforçada, reconhecida, sobretudo em relação às nossas origens, a gente consegue defender com muito mais afinco, com muito mais ênfase, toda essa maravilha que é a nossa religião. Não é isso? Com muita fé, com muita sabedoria, com muita perspicácia, e é importante, até porque nossa religião ela se construiu, ela se forjou como resistência de um povo que foi escravizado, retirado à força de sua terra natal e encontrou na religião como se fosse uma volta, uma ligação umbilical com esse passado tirado à força. Não é isso?